temos gerenciamento de dicionário, gerenciar alimento, gerenciar curva de crescimento, taxa de câmbio, preferência e mudar a senha. Então, aqui nós vamos primeiro em gerenciamento de dicionário. Dentro do gerenciamento de dicionário, nós temos vários itens. Então, nós temos aqui as empresas de genética e genética. Então, quais são as empresas de genéticas? Aqui eu não tenho nenhuma cadastrada, mas eu vou cadastrar uma aqui. Por exemplo, eu vou colocar a genética PIC, que é a empresa de genética da PIC. Eu vou cadastrar uma outra empresa de genética, que é a Genetic Pork. A descrição aqui eu não preciso colocar nada, porque o nome já coube todo aqui dentro desse campo, então eu não preciso colocar em descrição. Depois nós temos aqui a genética, aqui nós temos várias genéticas cadastradas, e nós podemos criar mais alguma. Então aqui eu vou cadastrar agora, eu vou informar em sinônimo, eu vou colocar a genética 28, sinônimo 28, e o nome eu vou colocar C28 para essa genética. Não precisa colocar aqui a descrição, porque já coube todo o nome aqui, então não precisa preocupar. Aqui em genética, na verdade eu estava no outro campo aqui, empresa de genética. Então aqui eu vou colocar o sinônimo, vou colocar 28. O nome eu vou colocar que é uma fêmea C28. Como coube todo o nome aqui, eu não preciso colocar nada na descrição. Essa genética ela é usada somente para fêmeas, macho não. E qual a empresa de genética dessa fêmea? É a PIC. Eu vou colocar PIC. Qual o cruzamento que resultou neste produto? Então aqui eu vou informar que foi o AGPIC 337 com a linha fêmea AG1020. E vou clicar aqui nesse sinal de mais. Aqui eu simplesmente venho aqui e salvar. Se tiver alguma genética onde eu não vou usar mais, eu não posso apagar. O PigChamp não deixa eu apagar por segurança. Então, por exemplo, se eu criei uma genética, eu lancei uma leitoa com essa genética, ou um macho com essa genética, o PigChamp não deixa apagar. Ele só deixa eu apagar se não tiver sido usado. Então, vamos... eu vou ver se tem alguma genética aqui que não foi usada. Eu acho que todas foram, mas deixa eu ver se tem algum aqui. Vai ter aqui a C28 que eu acabei de criar. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou simplesmente apagá-la. Vem aqui apagar. Você tem certeza que deseja apagar C28? Sim. Agora, se eu for tentar apagar essa aqui, nem aparece disponível aqui para mim a flechinha para eu estar apagando. Aqui outra coisa que eu quero mostrar... E aqui, por exemplo, eu tenho o AGPIC 337, TG superior, eu tenho o AGPIC 337, TG superior, tenho o AGPIC 337, CBX. Todos esses aqui é a mesma genética, é tudo AGPIC 337. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mesclar isso aqui. Então, eu vou chamar a genética correta, vou informar aqui... Vou modificar isso aqui para facilitar. Vou informar a GPIC 337 e vou apagar essa descrição aqui. Então, eu vou salvar isso aqui. Então, aqui ficou a GPIC 337. Aqui eu vou chamar... aqui eu vou chamar o item que está errado. Desculpa. Aqui eu vou chamar o item que está errado, que seria o AGPIC 337 TG superior. Então, quer dizer, não é que está errado, mas é o mesmo produto, é a mesma genética. Só que o que é muito comum em granja é, por exemplo, AGPIC 337 sem espaço, AG espaço 337, AGPIC espaço 337, mas é tudo AGPIC, é a mesma linhagem. Então, o que eu faço? Eu vou mesclar.
Então, eu venho aqui, a GPIC 337 TGE superior. Eu clico nele, ele está aparecendo aqui para mim, e eu vou clicar nessa janelinha mesclar itens. Então, o que eu vou falar para o sistema? Qual o item que eu quero mesclar? Esse aqui. Eu quero mesclar para qual? Então, eu vou substituir esse somente pelo AGPIC 337, que seria esse aqui. Ó, salvar essa regra de mesclagem. Substituir? Sim. Ó, você quer apagar o AGPIC 337, TG superior, depois de mesclar em AGPIC 337? Sim, eu quero apagar. Foram encontrados 4 referências. Então, quer dizer, tinha 4 animais que estavam com essa genética. Você tem certeza? Sim. Então, aqui eu posso vir aqui. Pode estar fazendo na reprodução, no sítio 1. Então, aqui eu vou fechar isso daqui. E que depois nós temos despesa. Nós temos várias despesas. Água, atividade, consultor, desperdício. Mas a gente pode estar cadastrando outras despesas aqui. Então, para cadastrar uma despesa, por exemplo, eu vou informar aqui, aqui nós temos água, atividade, eletricidade, gás. Eu vou informar aqui despesa com sêmen. Isso aqui é uma despesa. Despesa com sêmen. E aqui eu vou colocar a despesa na data. Em qual categoria que entraria essa despesa? Seria plantel. Ou, na verdade, cobertura. Então, eu vou clicar aqui e salvar. Aqui depois nós temos as medidas ambientais. Consumo de água, umidade. Outra vez. Constipação, por exemplo. Nós temos 2 tipos de constipação. Nós temos um sem o C cedilha e outro com C cedilha. Mas é a mesma coisa. Então, deve dar uma olhada nesse dicionário e ver se não tem causas que estão em duplicidade, porém com nomes com a letra diferente, um ponto a mais, alguma coisa desse tipo. Se tiver, vem aqui e faça a mesclagem. É muito simples, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Aqui nós podemos criar uma causa. Eu vou criar uma causa chamada pé machucado. Se coube todo o nome aqui, eu não preciso colocar na descrição. Aqui eu vou colocar um código, vou colocar o sinônimo, vou colocar o sinônimo 1. Essa causa, pé machucado, pode ser medicado? Pode. Pode ser medicado, sim. Pode ser uma causa de remoção, de descarte ou morte? Pode. É uma causa de remoção não reprodutiva? É uma causa de remoção não reprodutiva, então eu vou marcar. O que seria essa causa não reprodutiva? Isso aqui está ligado à reprodução. Então, essa causa não reprodutiva seria aquela causa que, por exemplo, não é aborto. O aborto ele é uma causa reprodutiva, o corrimento é uma causa reprodutiva, falsa gestação é uma causa reprodutiva. Mas um pé machucado, uma fêmea fraca, uma fêmea caída, não tem nada a ver com a parte reprodutiva do animal. Para que é usado, que eu tenho que marcar isso aqui? Para que é usado essa causa de remoção não reprodutiva? Para que, no momento que o PigChamp fizer o cálculo da taxa de parto ajustada, essa causa de problema não reprodutivo, ela não entra. Então, ela não vai entrar. Se entrar essa causa, aí, no caso, seria simplesmente aquela taxa de parição normal, que eu cobri, por exemplo, 100 fêmeas e parir 80. Nesse intervalo de 16 semanas, eu perdi prenhez por vários motivos. Motivos reprodutivos, motivos não reprodutivos. Então, por isso que eu uso esse cálculo diferenciado, que seria a taxa de parição ajustada. Quando eu vejo uma taxa de parição
com a variação de mais de 4% da taxa de parição normal para a taxa de parição ajustada, significa que eu estou preocupada em atingir a alvo de cobertura, mas eu não estou preocupada com as consequências. Então, a taxa de parição ajustada, ela não inclui os problemas não reprodutivos. E que depois ele me pergunta se essa causa de remoção se aplica a todos os status de fêmeas, ou se é somente para leitor, gestante, lactante ou vazia. Ela se aplica a todos os status, inclusive macho e leitões crescimento. Leitões mamando, não. Leitões mamando, um leitão não vai ter machucado? Eu creio que não. Então, vamos aqui salvar. Está falando que essa causa existe. Só vamos dar uma olhada se essa causa já está com... Estão marcados todos esses campos aqui mesmo. Vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui. Pronto. Era só o sinônimo que estava sendo usado, não a causa mesmo. Então, aqui nós temos o pé machucado. Então, aqui está ok. Vamos fechar essa parte aqui de causa de remoção. Vamos fechar. E vamos aqui para medicamentos e vacinas. Então, aqui nós temos vários medicamentos. O que é o ideal da gente estar fazendo aqui nesse medicamento? Você dá uma olhada, dá uma checada, quais os medicamentos que você usa na granja, o que você tem de estoque, e vir aqui e cadastrar. Então, para cadastrar é muito simples. Então, aqui nós temos medicamento e vacinas. Então, aqui vamos colocar um sinônimo, por exemplo, a vacina... Vou colocar o sinônimo P. A vacina é parvovirose. O método de administração dessa vacina ou desse medicamento é diretamente ou é administrado via ração? Vou colocar aqui diretamente, é uma vacina. Unidade de medida, eu vou colocar aqui mililitros. O mínimo de dia que eu vou usar essa vacina vai ser 2 dias e no máximo 5 dias. E salvar. Então, aqui é o lugar onde você vai estar informando todos os medicamentos, todas as vacinas usadas na granja. Depois nós temos aqui defeitos. Nós temos já alguns defeitos cadastrados. Todos esses que estão com o cadeado é original do programa. E aqui eu vou acrescentar mais um defeito. Qual o defeito que eu vou acrescentar aqui? É o SA, que é muito, quer dizer, não é tão comum, mas tem nas granjas, que é os 100 anos. Descrição, não vou colocar nada e venho aqui salvar. Então, esse aqui é um defeito congênito. Depois, nós temos o destino das vendas, tanto para o abatedouro como para outras granjas. E aqui nós vamos cadastrar, por exemplo, vamos colocar um destino aqui. Não vamos colocar aqui o FB, que é o frigoboi. Descrição, não vou colocar, porque já coube toda a descrição aqui dentro do nome. Qual o endereço do frigoboi? Vou colocar aqui que é rodovia 154, quilômetro 20. Qual a cidade? Eu vou colocar que é Araguari. O estado é Minas Gerais. O CEP é 78.900.000. O país é Brasil. O contato é o branco. Qual que é o telefone? É 37-3222-2061. O e-mail é branco, @frigoboi.com.br. A ID da federação, isso aqui eu não vou colocar nada.
mas se tivesse, esse é um controle do governo, eu não tenho essa informação, eu vou deixar em branco. Aqui eu vou salvar. E aqui está pronto o frigorífico Frigoboi. Depois nós temos aqui outras granjas. Quais as outras granjas que nós temos aqui? Vamos cadastrar, além dessas que já tem, eu vou cadastrar, por exemplo, a granja. Eu vou colocar PA e o nome da granja é Paraíso. O endereço é rodovia BR 365, quilômetro 72. A cidade é Patos de Minas, estado Minas Gerais. O CEP 38 703 522. O país é Brasil. O contato é o Marcelo. E o telefone lá é 34 3822 0781. O e-mail grparaíso@paraíso.com. A ID da federação vou deixar em branco. E aqui ele me pergunta se eu vou usar este item somente para essa granja treinamento. E se eu quero desabilitar esse item? Então, eu vou deixar sem marcar, eu posso usar essa origem para qualquer outras granjas que eu tenho aqui dentro do programa e vou aqui salvar. Aqui, gente, o desabilitar, ele funciona da mesma forma. Se você não usa mais essa genética, essa origem aqui, essa granja externa, você simplesmente vem aqui e desabilita. Vem aqui e desabilita esse item. Então, ele não vai ficar mais disponível para você no momento que você estiver fazendo um recebimento, uma entrada de alguma granja. Depois, nós temos aqui os veterinários. Aqui nós temos algumas empresas de veterinária. Vamos fazer o cadastro de uma, pelo menos. Então, o sinônimo aqui eu vou colocar que é MI, que é o Microvet. O endereço do Microvet é Rua Esmeralda, 200. A cidade é Viçosa. O estado é Minas Gerais. O CEP é 78 700 000. O país é Brasil e o contato é José Lúcio. O telefone é 31 3371 5630. O e-mail é microvet@microvet.com.br. E aqui eu vou simplesmente salvar. Então, eu já criei a empresa de veterinária. Agora, nós vamos cadastrar aqui alguns veterinários. Aqui eu tenho, por exemplo, o veterinário José Carlos, vou colocar JC. Então, é José Carlos Machado. O nome é o José Carlos, é o nome composto. E aqui o sobrenome é Machado. Qual que é o e-mail do José Carlos? É José Carlos, @hotmail.com. Qual a empresa de veterinária que o José Carlos trabalha? Microvet. É aqui e vou salvar. Depois nós temos aqui os fornecedores e fabricantes. Fornecedores, aqui nós temos na parte de transporte. Qual seria o fornecedor da parte de transporte? Aqui eu vou criar um aqui, só para conhecimento mesmo. Vou colocar aqui o transporte F, que é do Flávio. Flávio Transporte. Transporte. Flávio Trans. Aqui, esse aqui é opcional, o endereço, cidade, estado. Aí, nesse caso aqui, eu não vou colocar e vou simplesmente salvar. Depois nós temos aqui o fornecedor de alarme de barracão. Qual que é o fornecedor de alarme do barracão? Eu vou informar aqui o nome da empresa.
SE, que é empresa segura. E venho aqui e vou salvar. Esse aqui já foi usado, esse sinônimo, então vou colocar SR. Ou eu posso simplesmente deixar em branco. Porque eu vou deixar em branco. Ó, já tem a empresa de alarme de barracão. Qual que é o fornecedor do controle de barracão? Então, eu vou colocar aqui o fornecedor. Eu vou informar o sinônimo. Eu vou colocar 3. Qual que é o nome do fornecedor de controle do barracão? Eu vou colocar Assistec. 3 já foi usado. Vou colocar aqui, então, ASS. Também já. Vou colocar aqui o 10, então. Vamos ver se vai. Também já está sendo usado. Então, eu vou deixar sem sinônimo. E vou simplesmente salvar. Qual a empresa de alimento? Eu vou informar aqui que é a PIF-PAF, que tem a fábrica de ração. Qual que é o endereço da PIF-PAF? Eu vou informar que é rodovia BR 365, quilômetro 5, cidade Patrocínio, estado Minas Gerais, o CEP é 38.700.200, o país é Brasil, o contato é o Vanderlei, o telefone é 34-3831-1200. O e-mail é vanderlei @pifpaf.com.br. Use somente esse item para essa granja, não vou marcar, vou salvar. Essa é a empresa de alimento. Depois nós temos aqui os fornecedores. Esses fornecedores podem ser os fornecedores por exemplo, de alimentação, os fornecedores de roupas, vestuário, a parte de uniformes, calçados, qualquer fornecedor. Então, eu vou colocar aqui que o fornecedor vai ser a VL, que é a vovó Lulu, que é a empresa que entrega comida na granja. Então, aqui o endereço da vovó Lulu é Rua Zama Alves, 200. A cidade é Patos de Minas. O estado é Minas Gerais. O CEP é 78.900.202. O país é Brasil. O contato é o Bruno. E o telefone é 34-3825-2528. O e-mail é bruno@vovolulu.com.br. E vou salvar isso daqui. Então, aqui está cadastrado um fornecedor de alimentação para essa granja. Depois, nós temos aqui tipo de animal. Aqui nós temos vários tipos de animal. Nós temos animais de creche, cevado, descartados, leitões retidas, leitões crescimento e leitões desmamados. Aqui nós temos cevados, que seriam aqueles animais que estão com a saúde perfeita, que nós receberemos um prêmio por esse envio, e que são animais que realmente não são aqueles refugos, realmente são os animais bons, os melhores que tem, embora seja para abate, mas seria aquele animal que tem peso, que tem idade e que eu simplesmente não enviei para reprodução, porque já é o descarte do abate, pode ser um macho castrado, assim por diante. O descarte já seria aquele animal
que diferente desse cevado mercado. O descarte seria aquele animal, por exemplo, refúgio, que estaria aí com 180 dias, pesando 70 quilos. Então, é um animal velho, mas que não cresceu. Então, esse seria os descartados descarte que eu estou enviando para o abate. Aqueles que ficam ali, por exemplo, se recuperando na granja para eu estar enviando para o frigorífico ou para o açougue. Então, aqui, no tipo de animal, se tiver uma outra categoria, um outro tipo de animal, eu posso estar incluindo aqui. Mas eu estou vendo aqui, ó, nós temos animais creche, o cevado, os descartados, leitões retidos, leitões crescimentos e leitões desmamados. Aqui eu posso acrescentar uma causa, um tipo de animal, tipo descarte da seleção ou macho castrado. Então, eu vou colocar aqui DS e vou colocar que é o animal descarte da seleção. Então, é aquele animal que ele chegou até a seleção e eu descartei ele por algum motivo. Ou ele não tinha, por exemplo, 14 tetas, ele só tinha 9 tetas, então eu estou descartando ele por esse motivo. Então, eu vou informar aqui que seria descarte e seleção. Esse seria um tipo de animal para eu estar enviando para o abate. Deixa eu só colocar aqui para ficar padrão. Descarte. Descarte. Aqui eu vou informar descarte, seleção. Ok. Então, isso aqui seria a parte de dicionários.